Como que é feita uma correção de uma prova dissertativa? Aí? Bom, agora está tudo digital, né? As objetivas, né? Mas assim, antigamente não era assim, não. No papelzão. Era no papel, mas assim, mas hoje é tudo digital, leitor ótico, né? Você pega as provas, elas são empacotadas, né? Quando termina, o gabarito, por segurança, ele sai 2, 3 dias depois. Essas provas são jogadas num leitor ótico, como fosse um scanner. Tipo, não, primeiro as provas objetivas já são corrigidas, então dali você já sabe quem vai para a segunda fase ou não. O computador faz isso, separou, pá. Segunda fase. Né? Ou que tem, às vezes não é segunda fase. É junto, né? Às vezes junto, simultâneo, né? Só a nota que habilita para ser corrigido. Para ser corrigido, exatamente. Então vamos lá. Então, como é que é feita a questão dissertativa? É interessante, é meio Big Brother a parada, né? Da dissertativa. Meio 007. Porque quem fez, por exemplo, eu elaborei, e aí quando eu elaboro eu faço um gabarito. Eu fiz a questão aberta, por exemplo. Tá? A gente falou da questão objetiva, mas o processo para manter a questão dissertativa é igual. Igual. Então, você vai fazer e aí eu tenho que mandar um gabarito. Sim, tipo um espelho que a gente chama ali, né? Uma resposta padrão, né? Que seria o ideal. Padrão. Então, o que se espera? Essa resposta vai estar correta se ela tiver isso. Então, uma coisa importante de questão é o seguinte, ela sempre tem mais de uma pergunta nas questões. Nunca é uma coisa só. Nunca é, por que isso? Ah, isso é por conta disso. Não tem. As questões têm sempre um contexto. Sempre. Uhum. Então, assim, o aluno vai ter que discorrer, isso que você falou a técnica da tia aí, de escrever tudo que você sabe tia Gerosa, da tia, você vai ter isso, o examinador vai mandar, olha, é importante que você, nessa questão tem que ter, por exemplo, uma questão sobre a crise da Argentina, um tema super atual. Sim. Então, o que ele tem que falar? Fez uma pergunta, por que a Argentina está nessa crise? Se você responder, ela está nessa crise por conta do governo? Nossa. Tá errado. Mas, por exemplo, pode ser que um dos tópicos da resposta tem essa informação. Então, assim, primeira coisa, né? Como dica para responda alguma coisa. Jamais deixe em branco. Jamais. Porque tem gente que deixa em branco. Chega em branco. Pior que tem. Não deixa em branco. Tem gente que faz isso com questão objetiva. Aí eu acho que deveria levar uma surra de... Não deveria estar prestando a prova. Então, começa por isso. Bom, então, se monta uma junta, como se fosse uma junta médica, por questão. Então, vamos lá. Você tem 20 questões, 30 questões. Você vai montar grupos para corrigir aquela questão, certo? Então, você chega numa cidade, você não sabe exatamente qual é, nem sempre é a mesma. Sim. Chega na cidade, você vai para um hotel, você não sabe quem vai estar. No outro dia de manhã passa um ônibus ou um táxi, né, um fretado e te leva para o local da correção. Aí chega no local da correção, você tem lá quem te chamou, o coordenador daquele espaço e tal, te chamou, você vai para uma sala e aí você vai ver quem que tá com você lá. E às vezes gente que você nunca viu, porque foi chamado para fazer aquela correção. Mas em geral são professores universitários, né? Tem que estar ligado àquela formação. Então, óbvio que tem que ter um processo. Bom, o que acontece? Te joga a questão. Você vai corrigir essa questão. Você nem sabe qual questão você vai corrigir. Para que você não venha montando o seu gabarito. Alguma coisa, Porque eu te conto uma história, Matheus, você vai contar para outra. Você já vai pôr a sua, acrescentar. Sim. Né? Então, assim, tem que chegar lá com a cabeça... E, inclusive, é ideal que você não faça... Eu sei que você gosta de fazer as provas dos concursos que você que a gente trabalha. Então, assim, você não pode, você não vê prova, você não vê nada. Você tem que chegar lá, 0. Tipo assim, no deserto. Sim. A questão é essa. Tá bom, a questão tá aqui, o gabarito é esse. Do cara. Tá? Bom, o gabarito é esse. O que você faz? Esse grupo vai sentar num computador aqui, ó, que está frio. O frio é específico dessas salas. Essas salas são frias. Te coloca frio na atenção. Deixar o cara alerta. Frente a uma tela desse tamanho assim, né? Muitas vezes você sem celular. Não pode ter celular, não pode ter nada. Nada. E aí te coloca ali um leitor, né? A tela do computador e vai subindo o leitor. Sem nome do aluno, nunca se identifica durante a prova. Pode, Não faça isso. Se você fizer a sua questão, é anulado. É. Bom, bateu aqui.
Cada banca tem um padrão de correção de nota. Então, pode ser por conceito, ó, A, B, C, D, pode ser por número, pode ser de aproveitamento. Vai depender da banca, o padrão daquilo critério, que você ela coloca no edital lá. Então, vamos lá, tá lá. Então, vamos lá. Questão, nós 3 somos os corretores. Chegou a questão na minha tela. Tem lá 15 dentro daquela sala, 10 dentro daquela sala para corrigir aquela questão. Ela veio na minha tela. Olhei ela na tela, botãozinho do meu lado. No primeiro dia, é treino. Não tá valendo a correção. Vou lá e coloco B. Alternativa B. Alternativa B não, é conceito B. Coloquei conceito B. Essa questão, em algum momento, ela vai aparecer para você de novo. Para você de novo, não. Foi para mim, vai para você. Para outra pessoa. Você colocou conceito C. E aí, foi... Se a gente deu conceitos diferentes, vai para um terceiro. Aí chegou em você. Se você deu A, parou. Como é que vocês podem dar 3 notas diferentes? Volta no gabarito. Então tem todo um processo de análise. Aí volta. E se o primeiro dia é só treinar, não vale. Então a questão só é corrigida quando 2 dão a mesma nota. Então é sempre, no mínimo, 2. Se tem uma terceira nota, se os 2 deram nota deu disparidade. Deu disparidade. E quando a disparidade gera uma prova a mais para corrigir. Pensa. Aí é mais trampo para todo mundo. Eu tenho 50 mil provas para corrigir. E aí, suponha que a gente tá dando 20% de discrepância. Sem 20% mais, aí 10 mil provas para corrigir. Então vira 60 mil. Imagina o cara, tipo, andar na sala com 10 e começar a falar assim, ô pessoal, me ajuda aí, pô, vocês estão... Vamos ter mais atenção aí, tá vendo? Assim, aí você tem lá o coordenador desse processo. E ele vai... E esse coordenador, ele tá acompanhando na tela. E ele tá acompanhando, inclusive, o corretor. Entendi. Então, falou, ó, tá discrepante. Vem cá, melhor, porque às vezes tá corrigindo rápido. E aí o rapidez gera mais provas e tudo mais. E aí até acabar. Tem que acabar as questões. Tem que corrigir todas. Mas é uma coisa que é importante falar, é extremamente seguro, ético e às cegas. Legal. Às cegas. Se tiver algum símbolo, tipo, é porque a gente sabe que não pode. Por exemplo, o rabisquinho assim, né, que o cara faz. Sabe quando você escreve uma palavra? Hoje eles falam para riscar, né? Mas às vezes o cara faz o rabisquinho lá, o bombrilzinho, que você rabisca a palavra. Isso é considerado? Você já Bom, não. Não é, né? Não dá para identificar. Alguma coisa de identificação. Qualquer coisa que você queira fazer de um símbolo. O símbolo do time que eu torço. Vai que o corretor torce pro meu time. Também torce pro Palmeiras. Então assim, mas primeira coisa, é às cegas, não é um só. Então são no mínimo 2 correções a sua prova vai passar. Essa é a primeira coisa. Legal. Às cegas. E acontece, algum símbolo, né? Às vezes o cara faz um símbolo proibido por lei. E aí tipo do nazismo, tipo um negócio desse. Ele não poderia fazer. E aí não é que a prova dele é anulada. Aí você vai passar o código que está na prova, o coordenador vai pegar isso e ele sobe para cima para a banca. E aí, enfim, esse cara pode ser banido do processo. Sim. Porque aí ele fez algo que infringiu a lei. Certo? Mas, por exemplo, tem algumas coisas que em algumas provas não pode. Estou te perguntando de curiosidade, mas, por exemplo, pular a linha, né? Tem uns que às vezes não pode pular a linha, tem gente que coloca título, às vezes e não podia ter título e tal, pula a linha. Isso é uma forma de identificação? Normalmente não é isso que trava. Não é isso. E assim, letra feia desclassifica. Não, tem que ser, eu tenho que entender. Tem que ser legível. Só que assim, letra feia não tem nada disso, certo? Graças a Deus. Mas assim, mas vai dar dificuldade do cara ler. Se é difícil de entender, de ler, mas uma coisa que você pode ficar tranquilo e entender sempre pelo menos 2 correções na sua prova. Então, entendeu? Então, o cara supõe, apertei errado. Vai para um segundo, que é às cegas, não é passou para você agora. Então, enquanto não tiver um nível de discrepância muito baixo, não começa a correção oficial. Eu já passei por correções que a gente demorou quase 2 dias para começar. E aí, tô em dúvida nessa aqui, gente. Aí começa, por exemplo, todo mundo vem em frente ao seu computador no treino. O que você daria nessa aqui? Daria essa aqui. Não, daria essa aqui. E aí, de repente, você pega o gabarito do cara lá, que montou a questão. A questão, você fala, pelo gabarito dele, pelas respostas que a gente tá vendo, o gabarito dele tá muito fechado. Tipo... vai ter que mexer aqui. Dá pra... Porque assim, por exemplo, colocou uma palavra. Tem que ser essa palavra. Pô, mas essa palavra ela é muito próxima dessa aqui. Dá pra aceitar as 2. E aí, em 10 profissionais... Entendi. E demora quanto tempo esse processo? Já demorou 15 dias.
E vocês ficam lá Isso. esse tempo Você todo? assina um contrato, você fica lá. Caramba. Já Beleza, demorou, o rolê. já demorou 8 dias. É meio Big Brother. Você não sabe quem vai, não sabe quando vai embora. Mas Aí você chora também? Depois? Não Tipo, chora. vai alguém... Ah, esse aqui tá eliminado. É, né? Tipo, não. sai alguém passando mal, você fala, Não, não, mas tem umas fiquei mal. respostas que aí quase chora mesmo, né? Mas eu acho que... Mas você cria o vínculo, você fica em comunidade ali. Vocês ficam junto, vai pro hotel junto. Aí depois que você sabe, aí beleza, fica juntos. Mas assim, sem celular, né? Confidencial. Que louco, eu nunca imaginei que fosse Nem eu tão, imaginava que era tão assim. complexo. Então, e isso faz com que a lisura do processo.